Nenhum médico conseguiu explicar por que Finn, o filho de 8 anos da CEO Astrid Coleman, nunca tinha dito uma única palavra. O menino foi diagnosticado com surdez congênita profunda, uma incapacidade total de produzir sons. Mas, numa tarde nublada, no corredor da sua empresa, o zelador, Henry Carter, ajoelhou-se, tocou suavemente a orelha da criança e retirou um pequeno dispositivo que emitia frequências de interferência que ninguém jamais tinha detectado. Aquele momento deixou a CEO paralisada de choque, e Finn abriu a boca pela primeira vez. A torre de vidro da Coleman Dynamics erguia-se acima de Manhattan como um monumento à ambição. No interior, o ar carregava o peso da expectativa. Os funcionários moviam-se pelos corredores com passos decididos. As suas vozes baixavam quando a CEO passava. Astrid Coleman impunha respeito sem precisar de pedir. Aos 34 anos, ela construíra o seu império tecnológico através de um foco implacável e uma inteligência que deixava os concorrentes para trás. O seu cabelo loiro caía em ondas cuidadosas sobre os ombros, sempre envoltos em lã sob medida. Os seus olhos, da cor do céu de inverno, raramente se suavizavam. Ela aprendera cedo que o calor humano era um luxo que os líderes não podiam se dar ao luxo de ter. Mas toda fortaleza tem a sua rachadura, e Astrid era a pequena mão que segurava a sua todas as manhãs quando ela chegava ao trabalho. Finn tinha 8 anos, cabelo castanho claro que brilhava ao sol e olhos azuis que carregavam uma tristeza antiga que nenhuma criança deveria conhecer. O seu pequeno corpo parecia encolher ainda mais sempre que estranhos olhavam para ele por muito tempo. O diagnóstico veio quando ele tinha 6 meses. Surdez congênita profunda, disse o especialista. Incapacidade total de produzir sons vocais. Astrid passou anos desde então a levar o filho de um centro médico a outro, de sessões de terapia a tratamentos experimentais, da esperança à desilusão e vice-versa. Nada funcionava. Finn nunca tinha emitido um som. Nem um choro, nem uma risada, nem mesmo um gemido de dor. Os sussurros seguiam-nos para todo o lado. Ela conseguia ouvir a piedade nas vozes das pessoas quando pensavam que ela não estava a ouvir. O julgamento de que ela era fria demais, focada demais no trabalho, que talvez isso fosse um castigo por sua ambição. Ela se divorciou do pai de Finn quando o homem sugeriu que internassem o filho. Algumas traições não podem ser perdoadas. Então Astrid seguiu sozinha, CEO durante o dia e mãe de coração partido em todos os outros momentos. Henry Carter tornou-se invisível, como costuma acontecer com as pessoas que trabalham. Aos 36 anos, ele possuía o tipo de constituição física sólida que vinha de anos de trabalho físico, ombros largos que se moviam com eficiência silenciosa enquanto empurrava o seu carrinho de limpeza pelos corredores reluzentes da Coleman Dynamics. O seu rosto era gentil, o tipo de rosto em que as crianças confiavam instintivamente, com olhos castanhos calorosos que se enrugavam nos cantos quando sorria para Finn durante os seus breves encontros. Ele usava o uniforme azul marinho da equipa de manutenção, o tecido desgastado por inúmeras lavagens. Os seus sapatos eram velhos, mas impecavelmente limpos. Ninguém olhava para os zeladores, e Henry preferia assim. Mas Henry Carter nem sempre tinha sido invisível. Há 10 anos ele era o Dr. Henry Carter, um engenheiro acústico especializado em dispositivos assistidos por vibração para crianças com deficiência auditiva. Trabalhava ao lado da sua esposa, Matilda, uma brilhante investigadora que acreditava que o som podia ser sentido mesmo quando não podia ser ouvido. Eles iriam mudar o mundo juntos. Então aconteceu o acidente. Um motorista bêbado, uma noite chuvosa, uma vida extinta antes de ter dado tudo o que podia dar. Henry abandonou a sua carreira no dia em que enterraram Matilda. As equações lembravam-lhe demasiado a voz dela, explicando-as. O laboratório parecia assombrado. Então ele aceitou um emprego onde as suas mãos pudessem ficar ocupadas e o seu coração pudesse permanecer entorpecido. A sua filha Bridget tinha 7 anos, com tranças douradas e uma energia irreprimível. Ela era a razão pela qual Henry se levantava todas as manhãs, a razão pela qual ele não tinha desaparecido completamente na dor. Bridget tinha o dom da mãe de ver o que os outros não viam. Ela percebia quando as pessoas estavam tristes, quando precisavam de gentileza, quando um sorriso poderia mudar o dia inteiro delas. E ela percebeu Finn imediatamente.
A primeira vez que Bridget viu Finn no átrio, à espera que a mãe terminasse uma reunião, ela foi direita ter com ele e começou a falar. Quando ele não respondeu, ela não pareceu confusa ou desapontada. Simplesmente pegou na mão dele e sentou-se ao seu lado, balançando as pernas num silêncio companheiro. O rosto de Finn transformou-se. Por um momento ele parecia o que era, um menino solitário que desejava desesperadamente um amigo. Henry estava a polir o chão nas proximidades. Observando a interação com um nó no peito, ele viu Astrid Coleman entrar em cena. 10 minutos depois, seus saltos faziam um barulho autoritário no mármore, e ela puxou Finn para longe, mal olhando para Bridget. Ele viu o queixo da CEO se contrair quando ela percebeu o pequeno sorriso do filho desaparecer. O incidente que mudou tudo aconteceu numa terça-feira à tarde, quando o tempo ficou cinzento e pesado. O 17º do andar estava em obras e um grande painel eletrônico estava a ser movido. Algo correu mal. O painel escorregou das mãos do trabalhador e caiu no chão com um som semelhante a um trovão. Finn caminhava com a mãe naquele mesmo corredor. O impacto enviou vibrações pela estrutura do edifício. Mas não foi o impacto em si que fez Finn desmaiar. Enquanto o menino agarrava os ouvidos e caía de joelhos, com o rosto contorcido de dor, outra coisa estava a acontecer. Algo que ninguém mais podia ouvir. Henry estava a limpar um escritório a 6 metros de distância. Ele ergueu a cabeça ao ouvir o barulho do painel a cair, mas franziu a testa por causa de outra coisa. Havia uma frequência de interferência, uma perturbação aguda que não deveria existir. Não vinha da tábua. O tom estava errado, a harmônica toda desajustada. Parecia um dispositivo de vibração com defeito, do tipo antigo que tinha sido descontinuado há uma década devido a uma modulação de frequência defeituosa. Mas por que estaria ele a ouvir isso aqui? Astrid estava de joelhos ao lado de Finn, a sua compostura fria destruída. O menino tremia violentamente, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. As suas pequenas mãos pressionavam com força as orelhas, a boca aberta no que deveria ser um grito, mas sem produzir som. Os funcionários reuniram-se à distância, incertos, com medo. Astrid olhou para cima com olhos assustados e ordenou que recuassem. Henry aproximou-se, o seu ouvido treinado seguindo aquela frequência estranha, e então compreendeu. A interferência não vinha do edifício. Vinha do próprio Finn, especificamente da orelha direita da criança. O coração de Henry começou a bater forte. Ele conhecia aquele som. Tinha o ouvido no seu laboratório anos atrás, quando os dispositivos de teste apresentaram mau funcionamento. Mas era impossível. Nenhum médico teria deixado passar um objeto estranho alojado no canal auditivo de uma criança. A respiração de Finn tornou-se irregular, rápida, o seu pequeno corpo à beira do pânico. Astrid abraçou-o, a voz a falhar enquanto sussurrava palavras de conforto que pareciam impotentes contra qualquer força invisível que estava a atormentar o seu filho. Henry tomou uma decisão. Ele deu um passo à frente. Astrid mal registrou a sua presença até que ele se ajoelhou ao lado deles, a voz baixa e firme. Senhora Coleman, preciso que me ouça com atenção. Acho que há um dispositivo alojado no ouvido do seu filho. Um dispositivo de vibração, tecnologia antiga. Está a criar interferência. Acredito que posso removê-lo com segurança, mas preciso da sua permissão. Astrid olhou para ele como se ele tivesse falado numa língua desconhecida. Um zelador, alegando saber algo que todos os especialistas tinham deixado passar. Era absurdo, mas Finn soltou outro grito silencioso. O seu corpo ficou rígido e o desespero criou a sua própria lógica. Ela deu um único aceno de cabeça. As mãos de Henry estavam firmes quando ele pegou no seu carrinho a pequena lanterna LED que sempre carregava. Ele inclinou suavemente a cabeça de Finn, falando num murmúrio suave. Eu sei que dói, amigo. Vou ajudá-lo. Fique bem quieto para mim. Os olhos aterrorizados do menino fixaram-se nos olhos calmos de Henry, e algo naquele olhar pareceu acalmar o pânico o suficiente. Henry direcionou a luz para o canal auditivo de Finn, inclinando-a cuidadosamente. E lá estava, alojado profundamente, mas visível para alguém que soubesse o que estava a procurar. Um pequeno anel de silicone com um gerador de vibração, do tipo projetado para estimular a audição residual através da condução óssea. Mas esse dispositivo era antigo, danificado, com um oscilador de frequência claramente degradado. Ele vinha criando interferência há Deus sabe quanto tempo,
essencialmente ensurdecendo o menino artificialmente, mesmo que ele tivesse alguma capacidade auditiva residual. Provavelmente tinha sido inserido por alguém não qualificado. Tinha escorregado mais profundamente com o tempo e se tornado invisível a exames superficiais. Com precisão cuidadosa, Henry usou os dedos para extrair suavemente o dispositivo. Ele saiu facilmente. Um pequeno pedaço de silicone e metal que roubou anos da vida de uma criança. No momento em que saiu da orelha de Finn, o menino suspirou, seu corpo relaxou, a tensão escoando como água. Ele piscou rapidamente, e pela primeira vez em horas, dias ou meses, a dor desapareceu. Astrid olhou para o pequeno objeto na palma da mão de Henry. O seu rosto ficou completamente pálido. O que é isso? A sua voz era quase um sussurro. É um dispositivo de vibração por condução óssea, disse Henry baixinho. Uma tecnologia antiga descontinuada há cerca de 10 anos por ser instável. Este estava com defeito. Estava a criar interferência que bloqueava qualquer audição residual que o seu filho pudesse ter e causava um desconforto significativo, talvez até dor. Sinto muito. Nenhuma criança deveria ter passado por isso. Astrid olhou do dispositivo para o seu filho, que agora respirava normalmente, com os olhos mais claros do que ela os via há anos. Então ela olhou de volta para Henry e as lágrimas vieram. Ela passou 8 anos acreditando que o seu filho estava preso em um silêncio permanente. 8 anos culpando o destino ou Deus, ou o seu próprio amor inadequado. E a resposta era um pequeno pedaço de maquinaria quebrada que um zelador encontrou em 30 segundos. Ela puxou Finn para o seu peito e chorou em seus cabelos. Grandes soluços que estavam presos dentro dela desde o diagnóstico. Os funcionários ainda pairavam à distância, confusos e preocupados. Mas Astrid Coleman não se importava com quem havia quebrar. Henry, silenciosamente, colocou o dispositivo em um pequeno saco plástico e levantou-se, dando-lhes espaço. Mais tarde, depois de Finn ter sido levado para a enfermaria e declarado fisicamente bem, após a multidão se ter dispersado, Astrid encontrou Henry numa sala de armazenamento, a guardar os seus materiais. Ela ficou parada na porta, ainda abalada, a sua armadura cuidadosa desaparecida. Como é que sabia? Perguntou ela. Sobre o dispositivo? Henry fez uma pausa e depois virou-se para ela. Por um longo momento, ele debateu o quanto deveria dizer. Então, decidiu que ela merecia a verdade. Eu já fui engenheiro acústico. Trabalhei com aparelhos auditivos assistidos por vibração. Minha esposa e eu queríamos ajudar crianças como Finn. Ela morreu há 10 anos, e eu deixei essa vida para trás. Mas nunca esqueci o trabalho. Astrid absorveu isso. Você salvou meu filho. Eu apenas removi um pedaço de equipamento quebrado. Você deu a ele uma chance que ninguém mais viu. Sua voz estava feroz agora, apesar da exaustão e das lágrimas. Como posso retribuir isso? Não pode, disse Henry simplesmente. E não precisa de cuidar dele. Isso é suficiente. Mas não era suficiente para Astrid. Naquela noite, ela mandou analisar o aparelho por um laboratório privado. Os resultados confirmaram tudo o que Henry tinha dito e revelaram algo pior. O aparelho tinha sido comprado num mercado não regulamentado anos atrás pela babá anterior de Finn, uma mulher que alegava estar a ajudar, mas não tinha qualquer formação médica. Nunca tinha sido aprovado para uso pediátrico. Estava a degradar-se lentamente, criando interferências cada vez mais graves. Finn não vivia em silêncio, mas sim em ruído, uma barragem constante de frequências perturbadas que tornariam impossível o desenvolvimento de qualquer audição residual e poderiam ter causado estresse neurológico. Não admira que ele parecesse ter se fechado completamente. Astrid sentiu a culpa invadir-lhe o corpo em ondas. Ela tinha confiado nas pessoas erradas. Estava tão ocupada a construir um império que não percebeu o dispositivo de tortura alojado no ouvido do seu próprio filho. Naquela noite, sentou-se no quarto de Finn, observando-o dormir pacificamente pela primeira vez na sua memória e sussurrando desculpas na escuridão. No dia seguinte, Finn não quis ir ao escritório. Agarrou-se à perna de Astrid, com os olhos arregalados pelo que parecia ser medo. Ela percebeu com um sobressalto que o mundo provavelmente parecia opressor para ele agora. Sem a interferência, cada ruído o atingiria pela primeira vez. Sem filtro, agudo, intenso demais. Ela tentou mantê-lo em casa, mas as reuniões não podiam ser remarcadas e a sua assistente estava doente. Então ela o levou,
prometendo que ele poderia ficar no escritório dela com fones de ouvido e os seus livros favoritos. Mas as crianças não ficam onde são colocadas quando estão assustadas. A meio da videoconferência de Astrid, Finn escapuliu-se. Ele vagueou pelos corredores que agora pareciam diferentes, mais barulhentos, com eco. Quando a chuva começou a bater contra as janelas, o som levou-o para fora, por uma porta lateral. Ele correu pelo pequeno pátio até um recanto coberto e encolheu-se ali, com as mãos sobre os ouvidos, oprimido. Henry encontrou-o 10 minutos depois. Bridget tinha estado com ele para uma breve visita depois da escola e viu Finn a correr. "Pai, ele está com medo", disse ela, puxando a manga de Henry. Então Henry seguiu, o deixando Bridget com a recepcionista, e encontrou Finn encolhido debaixo de uma saliência de pedra, com a chuva a criar uma cortina entre ele e o mundo. Henry aproximou-se lentamente e sentou-se a alguns metros de distância. Não tentou falar. Em vez disso, bateu 3 vezes no banco de pedra ao lado dele. Um ritmo claro e simples. A cabeça de Finn levantou-se ligeiramente. Henry bateu novamente. 3 batidas. Um padrão. Depois, bateu no próprio peito, deixando Finn ver e sentir a vibração no ar. Os olhos do rapaz fixaram-se nele. Henry começou a ensinar a Finn algo crucial naquele momento encharcado pela chuva. O som não era apenas ruído. Era um padrão. Era um ritmo. Podia ser sentido tanto quanto ouvido. Ele bateu padrões diferentes na pedra, na madeira, no seu próprio corpo e observou Finn lentamente se abrir. A mão do menino se estendeu timidamente e bateu 2 vezes no banco. Henry sorriu e bateu de volta. Eles ficaram sentados ali, comunicando-se através da percussão enquanto a chuva caía, até que Astrid os encontrou. Ela ficou parada na beira do pátio, com o guarda-chuva esquecido na mão, observando o zelador e seu filho falarem uma língua que ela não entendia, mas queria desesperadamente aprender. Quando Henry olhou para cima e encontrou os olhos dela, algo passou entre eles que não tinha nada a ver com palavras. Gratidão, conexão, compreensão. Astrid enviou o dispositivo a 3 especialistas diferentes. Todos concordaram que Finn provavelmente tinha capacidade auditiva parcial através da condução óssea. O dispositivo defeituoso não só a bloqueava, como criava um ambiente sonoro ativamente hostil. Com terapia adequada e tempo, Finn poderia desenvolver a audição e a fala. Poderia. A palavra pairou como um ornamento frágil. Astrid tomou uma decisão que chocou o seu conselho de administração. Ela criou uma nova divisão dentro da Coleman Dynamics, um departamento de pesquisa focado em terapia acústica e dispositivos auxiliares seguros para crianças, e ofereceu a Henry Carter um cargo de consultor sênior. Henry olhou para a carta de oferta como se estivesse escrita em uma escrita alienígena. Bridget pulou de alegria quando ele mostrou a ela. "Pai, você pode ajudar muitas crianças como Finn, assim como você e a mãe queriam." Era impossível resistir à sua alegria. Então Henry aceitou. Ele trocou o seu uniforme de zelador por camisas de colarinho e se viu de volta a um mundo que havia abandonado. Mas, desta vez, os fantasmas estavam mais calmos e ele tinha um propósito novamente. Ajudar Finn a encontrar a sua voz. O processo de terapia foi lento e meticuloso. Henry usou técnicas que a sua esposa havia desenvolvido e refinado com tecnologia moderna. Placas vibratórias que ensinavam Finn a sentir as frequências sonoras. Painéis de luz que sincronizavam com o ritmo. Mais importante ainda, Henry ensinou Finn a colocar a sua pequena mão na garganta e no peito para sentir as vibrações da sua própria voz quando tentava emitir sons. Bridget tornou-se a companheira constante de Finn. Nessas sessões, ela conversava sem parar, deixando Finn sentir as vibrações da sua garganta, mostrando-lhe que as palavras eram coisas físicas. Ela não tinha autoconsciência nem pena, apenas pura determinação em ajudar o seu amigo. Semanas se passaram. Depois, meses. Finn aprendeu a diferenciar sons através da condução óssea e da vibração. Ele começou a entender que os movimentos da boca e da garganta podiam criar padrões, mas ainda não falava. A frustração aparecia no rosto de Astrid todos os dias, a esperança lentamente se transformando em desespero familiar. Então, numa tarde na sala de terapia, com Rain batendo suavemente com os dedos nas janelas e Bridget segurando uma das mãos de Finn, enquanto Henry segurava a outra, Finn colocou a palma da mão na própria garganta
e fez um esforço consciente para empurrar o ar através das cordas vocais enquanto formava um som com os lábios. O som que emergiu foi pequeno e áspero, quase imperceptível, mas inconfundível. A sala ficou absolutamente silenciosa. Os olhos de Finn arregalaram-se de choque. Ele tinha sentido o seu próprio som. Bridget gritou de alegria. Os olhos de Henry encheram-se de lágrimas. Ele tentou piscar para afastá-las. E Astrid, observando pela janela de observação, pressionou ambas as mãos contra a boca e soluçou. O Finn tentou novamente. Desta vez, mais alto. Ele olhou para a mãe através do vidro com algo parecido com admiração a surgir no seu rosto. Ela correu para a sala e caiu de joelhos à sua frente. Sim, sussurrou ela, com a voz a falhar. Sim, querido, essa é a tua voz. És tu. O Finn tocou na garganta, sentindo a vibração, e depois tocou na dela. Mãe! A palavra mal se formou, metade som e metade respiração. Mas foi a coisa mais bonita que Astrid Coleman já tinha ouvido. Ela o puxou para os seus braços e o embalou enquanto ele continuava tentando. Continuava sentindo as vibrações do som, continuava descobrindo o milagre da sua própria voz. Henry se virou para lhes dar privacidade e encontrou Bridget olhando para ele com os olhos perspicazes da mãe. Você conseguiu, pai, ela disse suavemente. Você e a mãe juntos. Ela ficaria tão orgulhosa. A revelação final veio durante uma avaliação abrangente feita por um especialista renomado. O médico confirmou que a capacidade auditiva de Finn, embora limitada, estava presente. Ele podia ouvir através da condução óssea e provavelmente desenvolveria audição suficiente com amplificação adequada para funcionar em um mundo auditivo. Mas, mais importante, os anos de interferência do dispositivo defeituoso não causaram danos neurológicos permanentes. O cérebro de Finn ainda podia aprender a falar. Ele só precisava de alguém que soubesse como ensiná-lo. O seu filho não era surdo, disse o médico gentilmente a Astrid. Ele ficou artificialmente surdo devido a um equipamento defeituoso. É trágico. Mas a boa notícia é que encontrou alguém que reconheceu o problema e o removeu antes que ocorressem danos permanentes. Astrid ficou muito quieta, processando isso. Então ela fez a pergunta que estava lá queimar no seu peito. Quantos anos o meu filho perdeu? O médico hesitou. A maior parte do seu período de desenvolvimento da fala. Mas os métodos da Dra. Carter estão a dar-lhe uma segunda oportunidade. Isso é mais do que muitas crianças têm. Mas o mundo corporativo não aceita facilmente que um CEO possa priorizar assuntos pessoais em detrimento das margens de lucro. Quando Astrid anunciou a nova posição de Henry e a formação da divisão de terapia acústica, o conselho de administração resistiu fortemente. Convocaram reuniões de emergência. Questionaram o seu julgamento. O presidente, um homem de cabelos grisalhos chamado Marcos, que nunca gostou de receber ordens de uma mulher, foi particularmente severo. Esta é uma empresa de tecnologia, não uma instituição de caridade, disse ele friamente durante uma reunião tensa do conselho. E você deu autoridade extraordinária a um zelador com base em um acidente de sorte. Isso parece uma decisão emocional, Astrid. Francamente, isso faz a empresa parecer fraca. Astrid levantou-se lentamente com as mãos apoiadas na mesa polida. Quando falou, sua voz era baixa, mas carregava o peso de uma convicção absoluta. Henry Carter salvou a vida do meu filho. Ele identificou um problema que 8 anos de especialistas caros não conseguiram detectar. Ele tem mais conhecimento prático em sua área do que qualquer pessoa que eu entrevistei, e não estou a pedir a sua permissão para confiar nele. Estou informando-vos da decisão que tomei. Se algum de vocês quiser contestar a minha autoridade para tomar essa decisão, sugiro que revisem os seus contratos e lembrem-se de quem construiu esta empresa. A sala ficou em silêncio. Marcos abriu a boca, mas fechou-a novamente. Ninguém a contestou. A moção foi aprovada, mas algo mudou entre Astrid e Henry, que foi além do respeito profissional. Ela começou a encontrar desculpas para visitar a sala de terapia, para observar o progresso de Finn e fazer perguntas a Henry sobre as técnicas que ele usava. Muitas vezes, ela chegava logo após o término das sessões e ficava por lá, conversando sobre nada em particular, enquanto Finn e Bridget brincavam. Uma noite, após uma sessão particularmente bem-sucedida, em que Finn produziu 3 sons vocálicos distintos, Astrid fez algo sem precedentes.
Convidou Henry e Bridget para jantar no seu apartamento. Não foi um evento formal, de agradecimento com catering e champanhe, apenas pizza e um filme na sua sala de estar, com as duas crianças espalhadas no chão e dois adultos a tentar lembrar-se de como ser algo além de profissionais. Astrid vestia jeans e uma camisola, sem maquilhagem, com o cabelo solto. Henry quase não a reconheceu. Ela parecia mais jovem, mais suave, infinitamente mais cansada. Bridget encantou Finn para jogar jogos de tabuleiro. Henry e Astrid sentaram-se no sofá e conversaram sobre tudo, exceto o trabalho. A sua esposa, o divórcio dela, o peso de ser mãe solteira, a culpa que vinha com cada decisão, o medo de que estivessem a falhar com os filhos, mesmo tentando o seu melhor. Passei anos a pensar que não era suficiente, disse Astrid baixinho, observando Finn rir silenciosamente de algo que Bridget fez. Que eu não era uma mãe boa o suficiente porque não conseguia consertá-lo. E durante todo esse tempo, não havia nada de errado com ele que precisasse ser consertado. Havia apenas uma máquina quebrada a machucá-lo e ninguém olhou com atenção suficiente para perceber. Você não poderia saber, disse Henry. Você confiou nos especialistas. É isso que os pais devem fazer. Mas você soube em 30 segundos. Henry balançou a cabeça. Reconheci um som de uma vida passada. Só isso. Sorte e timing. Continuas a dizer isso, mas acho que és melhor do que pensas. Ela virou-se para olhá-lo diretamente. Por que te tornaste zelador, Henry? Com as tuas credenciais, podias ter entrado em qualquer empresa. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Porque precisava desaparecer. Porque toda vez que via equipamentos de pesquisa ou ouvia alguém discutir frequências, via o rosto de Matilda, porque estava com raiva do mundo e de mim mesmo e precisava estar em um lugar onde ninguém esperasse nada de mim. Ele olhou nos olhos dela até que Bridget me lembrou que esconder-se não era o mesmo que curar-se. Astrid entendeu isso completamente. Eles sentaram-se em um silêncio confortável enquanto as crianças brincavam, enquanto Nova York brilhava além das janelas, enquanto duas pessoas quebradas descobriam que talvez pudessem juntar seus pedaços irregulares. A transformação em Finn foi notável. Em 6 meses ele conseguia produzir palavras completas, embora sua pronúncia fosse ruim, e ele ainda dependesse muito da linguagem de sinais e da leitura labial. Mas ele comunicava-se. Ele riu alto pela primeira vez. Chamou a mãe de mãe com clareza suficiente para que ela chorasse e chamou Henry de Henry, o que fez Bridget dissolver-se em risos. O Centro de Terapia Acústica de Henry, na Coleman Dynamics, começou a atrair a atenção nacional. Pais trouxeram crianças de todo o país. Vários deles tinham histórias semelhantes à de Finn. Diagnósticos errados, intervenções erradas, anos de silêncio desnecessário. Henry trabalhava com cada criança pacientemente, ensinando-lhes que o som não era apenas ouvir, mas sentir, que a comunicação vinha de várias formas, que as suas vozes eram importantes, mesmo que soassem diferentes. Astrid também mudou. Ela sorria mais, saía do trabalho mais cedo, assistia a todas as sessões de terapia de Finn, doou milhões para a investigação sobre deficiência auditiva e parou de fingir que não via Henry Carter com algo mais do que respeito profissional. Bridget percebeu primeiro, naturalmente. Tu gostas da Sra. Coleman, disse ela ao pai uma noite, com a certeza direta de uma criança de 7 anos que via tudo. Henry estava a colocá-la na cama. Ela é minha chefe, querida. Ela é bonita e também gosta de ti. Eu vi-a sorrir para ti da mesma forma que a mamã sorria para ti nas fotos antigas. Henry prendeu a respiração. Tudo bem, pai. Ela esticou o braço e acariciou-lhe a bochecha com a mão pequena e séria. A mãe gostaria que fosses feliz. Ela disse-me uma vez que o amor não acaba só porque alguém morre. Ele cresce para dar espaço a mais amor. Henry beijou a testa da filha e saiu do quarto antes que ela pudesse vê-lo chorar. A inauguração oficial do centro estava marcada para uma noite fria de dezembro, com dignitários, imprensa e todas as pessoas importantes da área da tecnologia médica. Mas antes de as portas se abrirem ao público, houve um momento privado na sala de terapia principal. Apenas Astrid, Henry e os seus 2 filhos, juntos num espaço construído a partir da tragédia e da esperança. Finn tinha praticado algo em segredo com a ajuda de Bridget. Agora ele estava em frente a Henry, com os ombros pequenos erguidos com determinação.
Respirou fundo, colocou uma mão na própria garganta para monitorizar as vibrações e falou com uma clareza surpreendente. Obrigado, pai. Henry ficou completamente imóvel. A palavra pairou no ar, clara e perfeita. Pai, não o seu nome. Não, Henry. Pai, pode chamar-me assim se quiser, disse Vin rapidamente. As palavras saindo agora que ele tinha começado. Porque me ajudou a falar e é gentil com a mãe. E a Bridget diz que agora somos uma família e que as famílias têm pais e eu nunca tive um antes. Não, realmente. Então, pode ser o meu? Henry caiu de joelhos e puxou Finn para os seus braços. Este menino pequeno e corajoso que tinha sobrevivido a tanta coisa. Sim, sussurrou ele com voz rouca. Sim, posso ser o teu pai. Astrid estava ao lado deles com Bridget, ambas a chorar, e quando Henry olhou para ela com os olhos molhados e um sorriso trêmulo, ela se abaixou e pegou a mão dele. Ela não disse nada. Não precisava. Ambos sabiam que uma família havia se formado no espaço entre o desgosto e a cura. Que às vezes as pessoas que te salvam são aquelas que você nunca imagina que virão. Que o amor não segue a lógica, mas encontra o seu caminho independentemente disso. A inauguração foi um sucesso. O centro foi elogiado em todas as principais publicações. Os pedidos de financiamento chegaram em grande quantidade. As crianças chegaram com esperança nos olhos dos pais. E no final daquela longa noite triunfante, Astrid Coleman ficou na janela do seu escritório com Henry Carter ao seu lado, observando Nova York iluminar a noite. Eu construí um império, disse ela suavemente, mas tu construíste algo melhor. Tu construíste pontes para vozes que estavam perdidas. Nós construímos isso juntos, corrigiu Henry. Você deu-me a oportunidade, os recursos, a confiança. Ela virou-se para ele. Você deu-me a voz do meu filho e é algo que eu pensava ter perdido para sempre. O que é isso, Hope? Ela sorriu e talvez o início de outra coisa. Henry compreendeu o que ela estava a oferecer, o que ela estava a pedir. Ele pensou em Matilda, que sempre quis que ele fosse feliz, que fez Bridget prometer que ele não deixaria de viver quando ela morresse. Pensou em Finn chamando-o de pai. Pensou na maneira como Astrid olhava para ele quando não sabia que ele estava a observar, como se ele fosse algo precioso e inesperado. O começo parece perfeito, disse ele baixinho. E quando a mão dela encontrou a dele na escuridão, ele segurou-a com força. Um ano passou num piscar de olhos. O centro expandiu-se para 3 locais. Finn matriculou-se num programa especial para crianças com deficiência auditiva, mas passava as tardes em aulas regulares. Agora confiante com a sua fala a melhorar a cada dia, Bridget e Finn tornaram-se inseparáveis, mais irmãos do que amigos, terminando as frases um do outro numa combinação de sinais e palavras que mais ninguém compreendia. E numa manhã de sábado, em dezembro, o mesmo pátio onde Henry ensinara Finn sobre ritmo na chuva foi transformado em algo mágico. Pequenas luzes brancas foram penduradas nas árvores nuas. Um pequeno grupo de amigos e familiares testemunhou o momento. Não havia fanfarra, imprensa, nem grande cerimônia. Apenas Astrid num vestido branco simples, Henry num fato escuro e 2 crianças de mãos dadas entre eles. Quando o oficiante perguntou se alguém tinha alguma objeção, Bridget levantou a mão solenemente. Todos riram. Eu me oponho a esperar mais, anunciou ela. Esperei uma eternidade para que Finn fosse oficialmente meu irmão. Finn fez um sinal rápido e Bridget traduziu com um sorriso. Ele disse, tenho sido uma irmã mandona desde antes de ser oficial. De qualquer forma, a cerimônia foi breve e bonita. Quando terminou e eles foram declarados uma família em todos os aspectos importantes, Finn puxou a manga de Henry. A sua voz estava clara agora, ainda ligeiramente musical na sua cadência, mas inconfundivelmente sua. Pai, disse ele, e a palavra ainda fazia o coração de Henry parar. Posso dizer uma coisa? Claro, amigo. Finn virou-se para o pequeno grupo e falou com cuidado. Fiquei em silêncio por muito tempo. Não porque quisesse, mas porque não conseguia ser outra coisa. E então o pai me encontrou. Ele me ouviu mesmo quando eu não tinha voz. Ele me ensinou que o som não é apenas ruído. É conexão. É amor. Ele olhou para Henry, depois para Astrid. Obrigado por serem a minha voz até eu encontrar a minha. E obrigado por serem a minha família. Não havia olhos secos no pátio. Astrid abraçou as 2 crianças, enquanto Henry ficava atrás delas, com as mãos nos ombros delas.
e sentia o peso do passado finalmente desaparecer. Todos eles tinham sido quebrados de maneiras diferentes. Todos eles tinham se perdido no silêncio, mas tinham se encontrado nos espaços entre as palavras e construíram algo bonito a partir dos pedaços. Mais tarde, quando a celebração terminou e a neve começou a cair em suaves sussurros brancos, Henry viu-se sozinho por um momento, observando a sua nova família através da janela. Bridget e Finn estavam a ensinar a Astrid um jogo complicado de bater palmas. Os três estavam a rir. Ele sentiu uma presença ao seu lado que não estava realmente lá, calorosa e familiar, um sussurro de memória que parecia uma bênção. A voz de Matilda em seu coração, dizendo-lhe o que ela sempre lhe dizia. Vá em frente, ame plenamente. Não se esconda da alegria por medo de perdê-la novamente. Viva! Henry sorriu e entrou para se juntar à sua família. A neve caía mais forte agora, cobrindo a cidade em silêncio. Mas dentro da sala aquecida havia barulho e risadas e o belo caos de pessoas que haviam encontrado o caminho de casa. E no centro de tudo isso, um menino pequeno, com uma voz forte e clara, chamou pelo pai e foi ouvido.